Bom dia, boa tarde para quem entrou depois do meio-dia, bom dia para quem entrou antes do meio-dia. Aqui estamos nesta quarta-feira, 2 de julho de 2025, hoje para falar de um outro tema bem importante, bem legal, que é a vida de um CEO. Vamos lá, o meu querido colega Alessandro já entrou, já pediu para ver se o Ale consegue, se não dá. Há 2 semanas atrás a gente tentou, né, Lê? E deu um pequeno probleminha aqui. Ale, eu dei uma aceitada, vê se tu consegue entrar, senão eu te chamo aqui, tá? Me responde no chat e vamos lá nessa quarta-feira fria aqui nós em Florianópolis, né? Então, vamos lá. Vamos lá, Lê. Aceitei aí, Ale. Senão eu te chamo aqui. Obrigado, Everaldo. Obrigado, Amália. Vamos lá. Ale, eu vou te convidar aqui. Calma aí. Calma. Ver se você consegue aceitar aí. Vamos lá. Aí, Aê, agora foi. agora foi. Agora estamos aqui. Como vocês podem ver, gente, atrás do Ale tem sol. Aqui eu só não deixei a janela aberta porque o Sim. sol bate exatamente, reflete aqui dentro. Mas, numa manhã fria como hoje, bom dia, É, Maia, né, Ale? Finalmente, pelo menos o céu ficou azul. Vocês podem ver ali pela paisagem do Ale. Nós estamos com céu azul. Aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, amanheceu com cidade com -6, -7, -8, foi sensação frio. térmica lá embaixo, frio pra caramba, né? Mas estamos aqui, firme e forte, e nem gelatina, né, Leandro? Uhum. Para que, figurando esse frio aí, que é um dia muito bom. E hoje é um tema bem legal, porque nós vamos falar sobre liderança nos negócios, né, Ale? Vamos, E, vamos. e tem uma diferença muito grande entre ser chefe e ser líder, e todo mundo tem que se atentar muito para isso, porque, ainda mais em algumas questões, e nós vamos falar muito, que o Ale é muito especialista na área de marketing, e as agências hoje estão mudando também, né, Ale? Então, quero dar aí o bom dia e o boa tarde para todo mundo. Boa noite, dependendo de quem for assistir gravado também, que isso aqui vai ficar gravado aqui. Nós vamos editar também, vamos jogar no YouTube, né, Ale? Vamos sim, isso. Nós vamos colocar no YouTube, Lá lá no no canal canal do do Guga Guga. Dias TV. Isso, vamos jogar lá no Exatamente, canal do Guga Dias TV. exatamente. Então nós vamos estar aqui. E essa reflexão Isso. eu quero trazer desde pronto agora, né? Se você sabe a diferença entre liderar e gerenciar, né? E por que que essa diferença, né, é tão importante para os empresários executivos hoje. E vamos começar já pegando por você, Ale, nessa era de tecnologia tão acelerada e das IAs, como é que fica essa situação dentro das agências de marketing? É, nessa era hoje em dia, as pessoas estão muito, pelo que eu tenho acompanhado, né? As pessoas estão falando, vai acabar, né? Vai ser substituído e tal, né? Esses dias mesmo eu fiz uma apresentação para nossa amiga Angelita lá, né? E a minha apresentação ali, eu sempre pergunto, eu sempre falo assim, né? A IA vai te substituir? Não, ela não vai te substituir. Quem é que vai te substituir? Quem entender que o negócio está mudando e se especializar em, em inteligência artificial, né? E o pessoal das agências tem gente que ainda não se ligou nisso. Então, presta atenção nisso, galera. Ó, quem ainda não se ligou, né? A IA não vai fazer, a IA não faz nada sozinha, tá? Ela não faz nada sozinha. Principalmente liderar. Ela não tem Liderar, cara, iniciativa, né? Ela não tem ela iniciativa, não né? tem iniciativa nenhuma.
Tanto é que, assim, eu comecei a palestra pedindo para todo mundo abrir os aplicativos já que tinha no telefone. E aí chegou no final da palestra, eu falei, vamos voltar lá nos nossos aplicativos, como é que eles estão? Ah, tá do mesmo jeito. Por quê? Porque ela não faz Boa. nada sozinha. Exatamente, Ela exatamente. não faz nada sozinha, né? É, Então, tem gente que acha que vai delegar tudo para IA, não vai. Especialmente liderança, cara. Liderança é uma coisa muito do ser humano, né? O ser humano é uma coisa que a gente aprende com o tempo, né? E é uma coisa que a gente. Todo mundo pode ser líder, desde que você tenha a cabeça aberta para aprender, né? Aprender sobre gerenciar conflito, lidar com diferentes personalidades, né? E aí eu já fui diretor de criação em agência, né? E agência todo mundo tem o ego lá em cima, né? exatamente. E aí você tem que aprender a lidar com isso, né? Você tem que lembrar que ali são sempre seres humanos, né? Que estão ali trabalhando, mas que têm as suas culturas, as suas diferenças, as suas educações, Exato. cada um Seu tem a sua história. conhecimento, né? Exatamente, É, exatamente. exatamente. Isso é importante porque e eu trago uma experiência muito de quando eu era atleta e depois como técnico, né? No Que eu, que eu esporte. aprendi, que eu aprendi, né? Que tem gente que funciona quando você aperta bastante ele, mas tem outros que você tem que colocar no colo, passar a mão na cabeça, e Exatamente. tudo mais. E você identifica isso, né? É, Eu liderei uma equipe lá em Blumenau, no centro de boliche da Dragon Bowling. Isso tem uns 23 anos atrás. E aí tinha um menino me veio me contar uma vez assim, disse assim, por que que com aquela menina você fala baixo, calmo com ela, tal, você chama ela no canto e com aquela outra e com a outra, rapaz, você é um pouco mais duro. Ele disse assim, porque aqueles dois, se eu falar calmo, eles não absorvem a informação, né? E aquela, se eu falar muito duro, ela vai espanar e ela não vai conseguir porque ela vai travar. Então eu tenho que é, colocar, os perfis são diferentes, né? é, Então, assim, aquele lá, quando eu dou a bronca, ele sai imediatamente e faz. Aquela, se eu der bronca, ela trava. Aquela ali tem exatamente. que ser com carinho do agora. Aquela, aqueles dois, se eu for com muito carinho, eles não vão nem dar atenção para mim. Eles não vão nem. Não, dizer assim, ele não está falando nada comigo. Quando eles se tocam, é a história da pimenta no prato, né? É. Dependendo da comida, quanto mais pimenta, melhor. Eu, pelo menos, gosto muito de pimenta, né? Tenho aqui uma E no coleção esporte, enorme. né? E no esporte, a Exatamente, liderança é muito importante, né? Para exatamente. quem lida com esporte, assim, se você for ver, né, por exemplo, né, o grande exemplo assim de liderança que nós temos no esporte hoje é o Bernardinho. O Isso. Bernardinho, cara, como jogador, ele nunca foi grande coisa. Ele mesmo fala isso. Como jogador, ele ficava no banco. Ele não era de ser escalado, tal. Não, não. Mas por que que ele explodiu assim? Porque ele tem o dom porque ele aprendeu a ser líder, né? Uma vez eu vi uma entrevista dele que ele falava, como eu ficava muito no banco, eu ficava muito de olho nas jogadas, tanto do meu time quanto do concorrente. Então isso me ensinou muito a sempre ficar de olho no que o outro está fazendo, né? E ele aprendeu, além disso, ele aprendeu muito a liderar. Então por isso que ele chegou aonde chegou. Porque assim, como Exatamente. jogador de vôlei, ele nunca foi muito assim um grande jogador, igual foi Marcelo Negrão, né? Igual foram esses caras assim. Ele como jogador, ele foi ali, né? Foi ali no meio ali, mas como líder, né? Mas por quê? Porque ele aprendeu, né? Porque ele aprendeu e ele viu a importância de liderar. E ele aprendeu a fazer isso, né? Uma coisa legal também, ontem eu estava em São Paulo e eu fui conhecer o Museu do Futebol, né? E eu vi um negócio bem legal, que no começo, lá, quando o futebol chegou aqui, lá, em 1800 e pouco, né? Os técnicos eram qualquer pessoa chegava lá e virava técnico. E ele começa assim: hoje, peça fundamental em qualquer time, o técnico antigamente era exercido por qualquer pessoa que tivesse afim, né? Isso. E hoje ele é uma peça fundamental. Por quê? Porque o técnico é quem lidera. É ele que dá a diretriz para cada jogador ali no campo o que ele tem que fazer. Tá? E isso, a Imagina gente se. vê essa relação dos técnicos estrangeiros no Brasil hoje, que é fundamental, muitos técnicos, né, É, folclóricos que nós tivemos e nós temos aí, eles estão perdendo espaço e estão perdendo. Quero montar aqui, Ale, um breve
momento, porque nós temos um grande cara aqui, o Otávio Le Barbechon, né? É, Eu isso não aí. vou falar Uhum. que ele é o Tavinho, né? Porque senão o povo vai pegar, então, mas aqui fica aqui. Nós já entrevistamos lá para o nosso canal, inclusive, lá no programa do Guga Dias TV, né, Olha? Uhum. Esse cara conhece também bastante de liderança, lá da ADM Conhece bastante. SA, Esse daí. né, Tavinho? E obrigado pela audiência. E vamos definir alguma coisa aqui, né, do CEO, que é em inglês é Chief Executive Officer, né, que nada mais é do que o diretor executivo. Quando eu estava na antiga empresa de marcas e patentes que eu estava em São Paulo, no Brasil, antes de vir para aí, né, a primeira arte que o pessoal do marketing fez para mim no meu cartão de visita era CEO. Aí eu falei assim, não, coloca diretor executivo, né? Porque eu disse assim, tinha muita gente que não entendia muito. Hoje depois de 15 anos, já a palavra, a expressão CEO já se popularizou um pouco, né? Mas a gente usava naquela época, eu disse assim, não, troca para diretor executivo para as pessoas poderem entender. Hoje em dia a gente já sabe, né? Eu faço parte do CIS Clube também, então o CIS Clube uma associação de CEOs do Brasil todo, que é bem importante. Mas também o CEO ele tem uma função, né, que aí nós estamos comentando exatamente nessa questão do Bernardinho. O Bernardinho é muito isso. As pessoas veem aquela É, fúria toda dele na beira da quadra e tudo mais, e eu me identifico muito com aquilo, porque realmente, na hora do pega para capar, se você não sofre pressão, se você não sabe atuar sob pressão, você não. Cara, vai vender sorvete que como diz é, na dúvida, vai ser vencedor que você vai fazer todo mundo alegre. E não é para isso. E o exatamente. CEO, líder, ele não é para fazer amigos, né? É, Ele é para exatamente. trazer resultados, né? É para trazer resultados, exatamente. Ele não é para fazer amigo, ele é para trazer resultados. Falou tudo. Exatamente. Isso. Porque no fim E do dia, ele vai ser cobrado, né? é No ele fim que do vai ter dia, cobrado. Então, e as ele que vai pessoas ser também, os cobrado e liderados, ele que vai precisam ter que ter isso. entregar. Não, É, e assim, e ele sabe, né, até onde ele pode ir com cada um dos jogadores dele. Isso é muito importante, né? Você, igual você disse ali, né, para com uma menina você conversava de boa, com outras você era um pouco mais enérgico. Por quê? Porque você aprendeu, né, como funciona cada pessoa. Isso é o principal do líder, né? É entender como cada um da equipe funciona para você poder tirar o melhor de cada um, né? Porque no final do dia, o líder, né? Eu dei um curso de liderança no Senai, né, o ano passado, e o pessoal ficou até assim, porque assim, eu perguntei, né, qual que é a função do líder? Qual que é a verdadeira função do líder? Pô, liderar, liderar, liderar. Eu falei, não, gente, a verdadeira função do líder é criar novos líderes. E aí exatamente. você só identifica quem pode ser o novo líder ali na hora que você tira o máximo de cada pessoa, né? Sob Porque pressão, porque ele você, vai sofrer pressão. Nós ele sofremos vai sofrer diariamente pressão. sofrendo. E é exatamente uma das funções do CEO como líder, né? É exatamente É? definir essa visão Quem vai da empresa e substituir? as estratégias. E às vezes você, para cumprir isso, você vai passar por pressão, não tem jeito, né? E a gente vê no Exatamente. mercado, no teu mercado, por exemplo, Ale, que é nas agências de marketing, por exemplo, às vezes os prazos são muito fortes, né? E Nossa, às vezes tem coisa que dá errado no meio do caminho, o prazo fica mais apertado ainda. Então você tem que saber exatamente. É, liderar sobre essa pressão e os liderados também precisam entender de que a pressão faz parte do métier dele, né? exatamente. E assim, e não tem jeito, né? O cliente fala, eu quero isso para quarta-feira. Cara, se não tiver na mão dele quarta-feira, na quinta-feira ele está com uma agência nova, esquece, né? Não tem jeito. Então a gente tem que cumprir o prazo, né? O prazo ele está ali para ser cumprido, né? E é papel do líder, né? Mas assim, pô, mas tem outros trabalhos que chegaram antes, cara. É o líder que tem que, né, ali na agência, né, que tem que balancear e falar, não, cara, ó, esse aqui eu consigo negociar o prazo, né? Esse cliente ele é mais variável, tal, eu consigo ir lá e negociar o prazo. Mas esse aqui não, esse aqui eu já conheço, já está na casa há algum tempo, é assim que ele funciona, tal, né?
não tem essa assim, não, é que esse aqui é mais importante. Não, todo cliente na agência é importante, né? Exatamente. Todos têm a mesma importância. Só que tem aquele que você consegue ser mais maleável. Tem, porque como os liderados, tem o cliente também a gente consegue, né? Numa conversa ali, a gente consegue negociar um prazo maior, tal, E né? isso faz parte do líder, né? Isso é o líder que O tem que líder ele vai entender, né? identificar isso, né? Ele vai identificar Exatamente. isso. Ó, falar em liderança, quero dizer a vocês que acabou de entrar aqui o Kevin, sommelier. É, Ô, Ale, nós estamos devendo gravar com ele um negócios com café, que só verdade. que o caso com o Kevin é negócios com vinho, né? Sim, Né? oh, E nós vamos falar um aí vai pouco ser isso, né, ouro, hein? Kevin? Nós vamos falar um pouco isso, né, de como um CEO, como a liderança de um grande empresário pode usar exatamente a gastronomia, né, É, e a recepção com bom jantar e vinho, saber é, harmonizar o jantar com vinho é importante para os negócios também. Vai ser um prazer receber você também, Kevin. Vai ser muito, muito prazeroso, com certeza. Kevin, junto com o Gil, o pai dele, são proprietários ali do Empório Floripa, de vinhos e gastronomia, né? Cliente nosso aqui da Internacional Marcas e Patentes. Marca registrada, inclusive. Né? Isso faz parte também de uma boa liderança, saber que a sua empresa tem que ter a marca registrada, é, tem que ter protegido também, não só para poder, né, o líder da agência de marketing poder fazer o trabalho decente, correto, né, Alê? Senão, vai lá. exatamente. E a liderança passa muito por isso. O liderar é transformar também. É transformar pessoas, transformar negócios, né? É. Evoluir, que é bem importante, né? É, e é, muitos líderes, e eu tive pessoas muito importantes na minha vida que me inspiraram. Desde lá de Isso é muito importante. 1986, quando eu comecei com propriedade intelectual, com registro de marcas e Uhum, patentes, eu tenho sempre comigo um amigo, que é o Davi Nascimento, que foi fundador da Empire Marcas e Patentes, e até hoje eu uso algumas situações e alguns processos, procedimentos dentro do escritório que ele criou lá atrás, e que hoje, depois de 40 anos, muitos escritórios usam a mesma coisa e nem sabem quem foi que criou. Foi Davi Nascimento. uhum. Eu Aliás, também tive Davi alguns Leal assim na minha Felipe. vida. Davi Leal Felipe. Davi Leal Felipe. Ele foi um cara visionário na área de propriedade intelectual e ele foi uma- um líder que me inspirou. Né? Eu conto sempre uma história, gente, que durante 6 meses, quando ele me tirou do Rio de Janeiro para gerenciar o escritório em São Paulo, lá da Empire, ele me levava para as reuniões para os grandes clientes que ele atendia. Eu fiquei 6 meses sem dar uma palavra. Ele não dava uma palavra. Ele não deixava eu falar. Durante 6 meses ele disse assim, só vai escutar. É, E aí eu ficava em silêncio, só fazia as minhas anotações. Isso era uma outra coisa que eu aprendi com ele. Né? Tanto que eu tenho aqui meus blocos, minhas canetas, tudo que ele disse assim. Tudo que você escreve, você não esquece. Né? Então isso é bem importante também. E ele me inspirou muito nisso, né? De como proceder na minha profissão, na atuação profissional, mas também como ele fez outros líderes também, porque ele inspirava bastante exatamente isso. Porque ele me ensinou a ouvir o cliente principalmente, né? Ouvir as pessoas, né? Em um determinado momento, toda a parte de comercial, todos os corretores de marca que nós tínhamos lá, ele deixava comigo, né? Era eu que ia lá, cobrava dos caras, né? Quando tinha prazo, tinha faturamento, o faturamento estava baixo, pedia. Então, tudo isso é importante para você inspirar as pessoas, né? E eu vou trazer uma reflexão que eu escrevi hoje de manhã, que é: você está apenas gerenciando ou está de fato liderando sua equipe? Porque tem uma diferença muito grande, muito. né? Né? A questão da inspiração é bom, né? Porque muitos diretores empresariais, muitos empresários acham que gerenciar é a mesma coisa que liderar, e não é. E não é? Nossa, Porque muito diferente. as pessoas te obedecem, às vezes, né, Ale? Não porque elas acreditam em você, mas não porque elas têm respeito por você, mas porque elas se sentem obrigadas. Muitas vezes É, por causa da dependência
da, do, do, do salário, da remuneração. Então, tudo isso, né, é muito importante para que vocês entendam, né? Reflita isso. Você está gerenciando, você está liderando. As pessoas te seguem Exatamente. por respeito e medo ou por obrigação, né? Como é que eles fazem? Como é que eles fazem isso? Você Exatamente. escuta o cara, você conversa. E isso dentro do marketing é muito importante porque você tem que fazer isso com o teu pessoal e com o cliente também, né, Leandro? Exatamente. Aí você pode ver as grandes agências, né, que cresceram muito, assim, né? Se você pega histórias assim, tipo Washington Oliveto, você pega assim o Nizam Esse é o Guanais, cara, um né? líder, esse é o cara que inspirou muita gente. São líderes, né? Por que que as empresas deles foram, né, cresceram tanto? Porque os liderados deles, né, não estavam lá só por conta do dinheiro que eles ganhavam, eles estavam lá porque eles acreditavam na ideia dos caras, né? E isso é muito importante, né? O líder tem que saber vender a ideia dele não só para o cliente, mas também para os seus liderados, para a sua equipe, né? Eu tenho um cliente, né, que eu ganhei a conta, porque quando eu fui fazer a apresentação para ele, eu comecei com o endomarketing. Ele falou: Nossa, ninguém nunca me trouxe. Nossa, o Alessandro é o primeiro cara que pensa nisso para a gente. Eu falei: Gente, se eu vejo uma empresa como um organismo vivo, né? E se você está com dor, você não consegue entregar o melhor de si, né? Então, se você está com uma dor de cabeça, com uma dor de barriga, com uma dor em qualquer lugar, você não consegue trabalhar o 100% que você deveria trabalhar. E a empresa é a mesma coisa. Se a tua equipe não está motivada, não está engajada, cara, ela vai entregar só o básico, ela não vai entregar o melhor dela, né? E Exatamente. o bom líder é aquele cara que consegue perceber isso, mas é aquele cara também que, após perceber, não é assim, vou mandar essa pessoa embora, vou trazer outra. Não, cara. Você trocar equipe é um negócio muito caro. É muito caro você ficar trocando de equipe, porque tem a rescisão daquela pessoa, tem o tempo de uma outra pessoa para fazer seleção de currículo, fazer entrevista. Cara, é muito mais fácil é muito mais vantajoso, né? Não é nem fácil, é vantajoso você treinar as pessoas, você engajar as pessoas que já estão com você, que já conhecem a tua cultura, que já conhecem a rotina da tua empresa, e você engajá-las e treiná-las cada vez mais, né? E isso foi o meu grande diferencial na hora de ganhar esse cliente, foi isso, né? Foi pensar nas pessoas que trabalham com ele, né? Pô, Primeiro das pessoas que trabalham com ele e depois dos clientes que ele já atende, né? E o exatamente, bom líder exatamente. é aquele cara que consegue perceber isso. Você tem que perceber exatamente a diferença desse. É lógico que você, o líder, também tem que pensar de que tem gente que não vai te entregar nada, ele não tem comprometimento nem nada. Exatamente. Né? Então aí você tem é aquilo que eu falei, o líder, o verdadeiro líder, ele não lidera por amizade, ele lidera por É, resultados, né? E tudo mais. Tem esse caso lá de Blumenau que eu falei que eu coloquei, eu contratei uma pessoa que ele ia ser atendente de pista e ia cobrir também o cozinheiro lá que nós tínhamos lá. Então ele fazia duas funções, né? E aí tinha um grupo de estudantes lá em Blumenau que sempre iam lá logo depois do almoço e ficavam estudando no canto lá do boliche. E os funcionários, quando eu cheguei lá depois de um tempo, né? Quando eu cheguei lá, ele disse assim, por que que tu deixa esses meninos estudarem aqui? Eu disse assim, ué, qual o problema deles estar ali? Eles vêm para cá, não consomem nada, nem nada, nem nada. Eu disse, tá, então presta atenção. Esse rapaz que eu contratei, né, que era cozinheiro e assistente de pista, ele indo lá na mesa dos moleques lá, dos estudantes. Daqui a pouco ele veio, começou a digitar no pad lá, 6 Coca-Cola. Aí eu chamei ele e disse assim, o que aconteceu? Ele disse assim, fui lá e perguntei se eles queriam alguma coisa, cada um pediu uma Coca-Cola e tem um olhando, talvez ele queira uma batata frita. Aí eu olhei para os outros 3, 4 que estavam comigo ali e disse assim, você está vendo a diferença? é, O cara não tem vício.
cara foi lá, não sabia dessa história, que eles não consumiam nada. Foi lá, perguntou. Os moleques acharam que ele, para ficar ali, precisava consumir alguma coisa. Cada um pediu uma Coca-Cola, o outro ia pedir uma batata frita. O líder tem que ter essa percepção É, também, né? E é lógico, se alguém só reclama, não cumpre as suas metas, talvez esse cara tenha que ser trocado. Porque é caro trocar. exatamente. Realmente é muito caro trocar alguém, né, da equipe. Só que pode custar também, né, Ale? Muito mais caro você permanecer com alguém que não te É. entrega ou que não E às ajuda vezes o a líder é o empresa. cara que consegue perceber isso, né? Não, esse cara pode entregar mais. Esse cara, o verdadeiro líder é aquele cara que consegue perceber. Não, essa pessoa pode entregar mais. Ah, essa aqui não tem jeito. Essa Deixa o aqui. cara trabalhar às É, vezes, deixa o cara trabalhar. Outro dia também veio, no ano passado, veio uma pessoa que disse assim: olha, que ele me segue aqui no Instagram, né? E ele me disse assim: você fala muito sobre TDAH. Eu disse assim: eu sou TDAH há apenas 60 anos, né? Agora é, 62 anos, né? E antes mesmo dessa moda que tem aí e tudo mais. E aí ele disse assim: tá, eu tenho um funcionário que foi diagnosticado. Como é que eu trato ele? Ele disse assim: deixa eu te falar. Ele com certeza é o cara mais criativo que tem na tua empresa. Disparado. É o cara mais criativo que tem. Possivelmente o mais inteligente que tem. Aí eu falei disse assim: verifica o que ele gosta de fazer e deixa ele fazer. Simples é, assim. sim. Ele vai te entregar mais. Um mês depois ele me chamou e disse assim: cara, sabe que aquele cara chegava atrasado, não conseguia, ficava viajando na maionese ali, travado na frente do computador. Eu coloquei ele para fazer algumas outras tarefas que não eram o que ele estava fazendo, e ele é o cara que ele chega mais cedo, sai mais tarde, e é o cara que está mais me entregando agora algumas coisas. Disse assim: tu tirou ele das planilhas e tudo mais. Disse: não, ele não mexe mais com planilha, nada. Planilha era a pior coisa para ele. Né? É, Você tem que entender isso, você tem que entender o perfil do teu liderado exatamente. também. Tirar o cara, às vezes, né? O cara que está como redator numa agência de marketing, mas de repente o cara é um baita de um desenhista. Né? O cara está Exatamente. ali, né? E você deslocar o cara, né? É ver onde O que ele escritório pode de entregar mais. advocacia, como Exatamente. mostra aqui, às vezes o cara está numa área trabalhista, mas ele não é o dele, de repente é família, é sucessão. Tira o cara de um ponto para o outro que o cara vai te entregar muito mais. O líder tem esta Exatamente. obrigação, É, olhar no ponto. E se alguém não tiver um perfil para estar ali com você, comprometimento, uma série de outras, só está ali pelo salário, como eu falo isso muito assim, aquele que está só pelo salário, ele também não serve muito para a empresa também não, porque ele não vai exatamente. produzir É, o que tem que fazer. Né? Então a gente tem que saber é, mesclar esses perfis psicológicos. O líder ele tem a obrigação de entender um pouco de psicologia. tem. Né? Tem que entender um pouco de Ele tem que psicologia. entender um pouco do perfil para poder fazer isso. Exatamente. Porque, como você comentou, no final do dia, quem é ele que vai ser cobrado pelo resultado? Né? Se no É, final do mês, no vai ser. final do trimestre, no final do semestre, os resultados da empresa não forem bons, é ele que perde o emprego também. E dependendo do tipo de empresa, né, É. vai cair o cara. É ele que cai. É que nem time de futebol. O É. time não E quem cai é o performa, o técnico. É, primeiro a cair é o técnico. Ninguém manda técnico. o Jogador zagueiro embora. É, ou o atacante que não faz gol. Né? Ninguém manda o cara, né? no meio do contrato. Agora, manda o técnico. E às vezes a culpa técnico não é sempre do cai. técnico. É. E às vezes a culpa nem é do técnico, né? Às É, vezes é o time que não quer aquele, é o time que não quer aquele técnico que faz tudo para ele cair. tem uma história clássica na época do Passarella, quando foi técnico do Corinthians, e que o Roger, que hoje é comentarista brilhante, inclusive, É, ele, o Roger Flores, ele perdeu um pênalti de propósito. E ele conta isso depois. Anos depois ele contou. Não, eu perdi o pênalti de propósito, que a gente queria mandar ele embora, que a gente precisava fazer. Então você vê, às vezes tem um funcionário teu também que ele não performa porque ele não quer mesmo, que ele acha que ele está ali só é. para cumprir. Né? Coloca aqui, vamos lá. Bom dia, desculpa, mas tenho que sair para fazer um atendimento. Não, pode sair, não tem problema.
Vai Tá lá, bom. cara. Ela é podóloga Mas lá vai na. ficar gravado aqui, depois você assiste de novo isso Pode aí. assistir também. E a gente já está indo também para o nosso encerramento, né? Que são 30 É, minutos daqui. Só para acompanhar, agradecer a presença de vocês no horário do almoço, né? Mas esse é um horário que você obrigado, pode gente. assistir enquanto tá almoçando ali, está fazendo lanche, alguma coisa. E isso é Exatamente. importante. Nós temos grandes líderes, se inspire em alguém que você Admira. admira. O John está aqui, inclusive. O John, inclusive, está criando trabalho com inteligência artificial, está criando um sistema, né, John, para a gente aqui de atendimento, de automação, que é bem legal. Em breve, vamos já expondo aqui para vocês, né, John? Karina, obrigado. Guga é maravilhoso. Não, eu não vou me comprometer a dizer que você é maravilhosa, porque aí eu me comprometo de vez já, tanto depois de quase 10 anos, né? Falando que você é maravilhosa. Aliás, maravilhosa, não só a Karina, mas todos os guardas municipais, né? É, A Karina é guarda municipal. Ontem nós estávamos com a nossa vice-presidente lá na CIF também. Excelente, uma líder fantástica, né? é. Então, Karina, Uma obrigado. líder que todo mundo admira, né? Uma líder que todo mundo admira. Exatamente, John. O John está aqui dizendo, muitos ansiosos pelo lançamento. Tamo aí, tamo aí. Vamos lançar esse sistema, né? Que vai ajudar muitos empresários, muitos líderes, inclusive nos seus negócios também. É. É. Karina, beijo, um abraço. Aliás, a Karina, além de ser guarda municipal que protege a gente está aqui, cuida do nosso patrimônio e tudo mais, nosso trânsito, apesar que a Karina está mais na parte administrativa, né? Karina é uma das melhores jogadoras de beach tennis de Santa Catarina. Uma grande... A mulher deve ter 2 caminhões de troféu e medalha. Meu Deus do céu. Não, pera. E isso é importante. Inclusive, isso é um comentário que eu quero, antes de encerrar, que outro dia me perguntaram assim, Guga, se você tiver que contratar uma pessoa hoje, qual é o perfil, um líder, um gerente, líder de equipe, um diretor, principalmente um diretor para uma empresa, quem é que você colocaria? Aí eu falei disse assim, ele, ele pratica esporte. Aí a pessoa assim, por quê? Ele disse assim, principalmente se ele já correu o Ironman, ele disse assim, eu contrato esse cara. Mesmo que ele só tenha um título de graduação e o outro tenha 10 MBA, 50 pós-graduação. Ele disse assim, se o cara correu um Ironman, ele disse assim, eu contrato esse cara, porque esse cara sabe viver sob pressão. Esse cara É, controla as emoções dele. Porque, gente, o cara que pratica em alta performance qualquer esporte, principalmente o Ironman, é o cara que você pode contratar e confiar tranquilamente. e E, além disso, é uma pessoa que tem disciplina. e tem disciplina, exatamente. A disciplina é importante. Então, eu falo É sempre que a muito importante. educação empreendedora e a educação esportiva com as crianças é importante porque a gente cria líderes também. Eu acho que é É, isso que nós precisamos ter nesse foco. A liderança hoje é muito importante. A liderança com IA, com a inteligência artificial, você não precisa ser um especialista. Está aqui o John, é, que é um especialista em automação e IA também, sabe disso, mas o líder ele precisa saber usar, ele precisa saber quais são as ferramentas. Né? E dentro de uma agência de marketing, hoje em dia também, né? O que a gente pode melhorar usando a IA exatamente. Uhum. para que a gente possa melhorar o nosso resultado no final? Porque o resultado no final do dia, no final do mês, no trimestre, no semestre, É, vai influenciar muito essas tuas decisões. Quanto mais você souber conhecimento. Eu tive um grande técnico americano, que foi meu técnico quando eu era atleta, que ele escreveu um livro que ele disse assim, conhecimento é a chave. Conhecimento. exatamente. Conhecimento. Ele disse assim, é que cada conhecimento, cada coisa que você aprende é uma chave que você vai colocando num molho, né, de chaves teus e tu vai abrindo as portas diferentes. Cada vez que você aprende alguma coisa, você abre uma porta nova para o teu negócio. Então isso é bem importante. Ale, vamos encerrar aqui. Vamos encerrar. Obrigado. Semana que vem nós estamos aqui, nós temos algumas outras novidades, outras lives que nós vamos fazer. Já vou avisar a vocês.
A próxima live, possivelmente, eu e a Lê vamos receber a Suelen Piovan, que ela é lá de Joinville, ela trabalha com Isso. a parte de saúde, de seguro-saúde para executivos, e é bem legal também. E estamos aí. Gente, E muito obrigado aí acompanhe a gente pela. aqui, segue a gente aqui, e lá no YouTube a gente vai começar, daqui a Isso. pouco, já colocar esses vídeos lá no YouTube também, no Guga Dias TV, @Guga Dias TV. E obrigado aí pela participação de todo mundo. Valeu mesmo, gente. Então tá, Semana que vem tem mais. Não esqueça, meio-dia nós estamos aqui, eu e o Guga. exatamente. Tchau, gente. Um Um abraço, abraço, boa gente. sorte. Tchau, tchau. Obrigado.